Eu vim aqui dividir com vocês algo que eu aprendi na prática, que a vida é cheia de incertezas e que permanecer nesse lugar incerto pode ser muito desconfortável, instável, mas extremamente importante para a gente ganhar equilíbrio. Dos 20 aos 38 anos, mais ou menos, eu me dediquei de corpo e alma para construir o meu caminho profissional. Eu não sei se vocês reconhecem isso, conhecem uma mulher assim, que tenha sido, durante a sua grande parte da sua juventude e vida adulta, tão focada no trabalho. Uma irmã, uma filha, você mesma. Acho que isso é parte da história da nossa geração, talvez. E no começo lá da minha vida adulta, eu sonhava com construir também uma família. Mas as minhas relações, na verdade, não me levavam a isso. E, por outro lado, o trabalho me deixava muito, muito feliz. Eu comecei a fazer teatro muito cedo, fiz vários espetáculos, tive experiências incríveis. E, depois de um certo tempo, eu comecei a trabalhar aspectos da atuação com não atores. Como era um papel novo para mim, eu não tinha uma referência, não tinha muito onde se basear para fazer aquilo, a minha dedicação só aumentou. E eu fui me deixando levar mesmo, cuidando daquele lugar, com muito carinho, com muito estudo, com muito amor. Um filho, praticamente. E a essa altura eu já pensava coisas como: tem muita gente no mundo, não precisa nascer mais ninguém. O mundo está muito louco, melhor não, sabe? E eu pensava, e além do mais, de toda essa loucura, de toda essa responsabilidade, eu reconhecia que tinham questões emocionais minhas que ainda não estavam assim tão bem resolvidas para eu encarar a maternidade. Então, eu racionalizava. Não quero, não vou, melhor não. E assim eu fui vivendo, de certa forma, deixando de lado. Aos 39 anos, eu morava sozinha numa casa em São Paulo, linda, assim, tinha um jardim, tinha um quintal. E aquela casa, eu morava lá e eu via aquele espaço, aquele sol, aquele jardim, aquele espaço externo tão bonito. Foi me mostrando um espaço interno que eu tinha e que até aquele momento eu duvidava se ele existia. Mas ele estava ali, intacto. Eu comecei a sentir um desejo muito grande de ser mãe. E me perguntei, será que eu ainda teria tempo? 39 anos, solteira. Bom, começa então uma saga de consultas médicas, de exames, de eu querer saber se eu ainda teria hormônios suficientes para gerar um filho. Eu, até então, nunca tinha tido vontade de congelar meus óvulos e essa, então, não seria uma opção para mim. Eu começo a falar sobre isso. Até então, eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque, essa altura do campeonato, vai falar disso para quê? Tão difícil. Então, isso me deixava num lugar, assim, um pouco intimidada, como se eu não pudesse nem tocar nesse assunto. Mas aí eu tomei coragem e comecei a falar do meu desejo. Eu comecei a querer buscar uma resposta. E, bom, começa então, me lembro das minhas amigas, assim, meio surpresas, assim, tipo, uau, verdade? Quer mesmo? Quando você começa a falar sobre o que você sente, você também começa a ouvir muita coisa. E eu ouvia de tudo. Eu ouvi coisas como:
E você quer mesmo ter filho? Olha que a maternidade não é essa maravilha toda, não. Tenha sozinha. Não é necessário homem. Banco de sêmen existe para quê? Para isso. Olha, se você vai partir para um banco de sêmen, é melhor que não seja de um judeu. Porque com você, como judia, pessoas da mesma comunidade podem gerar descendentes com algum tipo de problema. Eu não sei se vocês já viram um catálogo de doadores de sêmen. Tem lá suas características físicas, hobbies, profissão, religiosidade. Eu, com aquele catálogo na mão, um pouco assustada, mostrei para uma amiga minha que leu e disse: ah, escolhe de um músico. Quem gosta de música é sempre legal. Eu não queria ter sozinha. Essa era uma convicção que eu tinha. O meu pai foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. E eu queria que o meu filho tivesse um pai. Conversando com uma prima, ela disse o seguinte: por que você não combina com um amigo seu gay casado? Porque aí, se faltar um pai, tem outro. Olha que maravilha! É isso, você fala e ouve também. O tempo foi passando e eu começo a ter um relacionamento com um antigo namorado que eu não via há muito tempo. A gente se reencontra e, numa noite, o método contraceptivo falha. Eu tinha 40 anos. Era uma oportunidade. Mas eu sabia que ele não queria ser pai. Então, eu tomo a pílula do dia seguinte. Um tempo depois, eu me lembro de um amigo meu da faculdade que, anos antes, a gente tinha se cruzado na praia e ele falou assim: e aí, Joyce, já teve filho? Eu falei: não. Ele falou: nem eu. Por que a gente não tem junto? Assim como amigo. Cara, eu sou um ótimo partido. O que você acha? Eu ri, claro, e deixei para lá, mas eu nunca esqueci dessa história. E nesse momento, isso voltou. Eu fui atrás dele. Eu falei: onde ele está? Aí eu procurei ele. Achei. Rede social é ótimo para isso. Achei ele. Começamos a conversar. Relembrei a conversa, né, antiga. A gente teve muitos encontros de almoços e jantares e almoços e começamos a pensar: por que não? Decidimos por uma reprodução assistida. Fomos à clínica. Nesse meio tempo, eu começo a sair com o cara. E resolvo contar para ele. Bom, estava fazendo tratamento, resolvo sair com o cara. E ele fala: Joyce, tudo bem, a gente combinou que era só entre amigos, mas é tão estranho isso, né? A gente está tentando ter um filho juntos e cada um namorar uma pessoa diferente. Era muito estranho, muito difícil. E a gente resolve, então, interromper o tratamento. Algum tempo depois, esse namoro, que era um namorico, também termina. Eu me sinto muito perdida. E, ao mesmo tempo, querendo muito encontrar um caminho que possibilitasse eu realizar aquele desejo. Eu me apoio na terapia, eu, como judia, procuro o rabino, converso com ele, converso com os meus amigos, com a minha família. E vou vivendo, o tempo vai passando, né? Eu continuo fazendo exames, buscando saber, sabe, se os meus hormônios ainda estavam lá suficientemente para que eu pudesse engravidar. Eu chego a conversar com os meus ovários. São 2, né, gente? Eu conversava com os 2.
aguentem firme. Aguentem firme. E aí surge uma outra ideia. Um amigo meu de cena, um ator, com quem eu estava fazendo uma peça, contracenando, solteiro, sem filhos, gay. Será que ele queria ter um filho? Será que ele gostaria de ser pai? Pergunto para ele, conto toda a história. Ele diz que sim, que era um sonho para ele. Eu disse que sim também. Por que a gente não tem juntos? Os nossos pais se conheciam de longa data, concordaram. O rabino apoiou, a gente foi num novo médico. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que foi uma sucessão de sims, de não oferecer resistência, de ir a lugares que eu nunca tinha imaginado antes. Aqui eu faço também uma pausa para dizer para vocês que eu não tinha exatamente um problema de infertilidade. O que me faltava era um par. Não um par perfeito, mas alguém com quem eu pudesse dividir o desejo pelo amor, pelo convívio, pelo afeto e quisesse ter um filho em comum. Mas como a essa altura eu já tinha 44 anos, essas eram as minhas possibilidades. Fui ao médico e antes dele me examinar, antes dele olhar aquele montão de exames que eu já tinha prontos, ele me olhou a minha idade e falou assim, Joyce, você tem uma ótima maneira de engravidar, com óvulos doados. E além do mais, na sua idade, você sabe, né? Tem um perigo enorme de você ter um filho seu com síndromes. Então, dessa maneira, a gente resolvia um problema. Matava 2 coelhos com uma cajadada só. O que você acha? Tira da gaveta um folheto onde aparece a estatística de idade avançada da mãe versus bebês com síndromes raras. Eu fiquei chocada. Não porque eu não soubesse das síndromes, eu sabia. O que me chocou foi a postura dele. Eu não tinha ido lá para pedir um tratamento de doação de óvulos. Ele não tinha me examinado, ele não sabia nada da minha história. Eu quis sair correndo daquele lugar. Chorei a noite inteira, mas resolvi voltar no dia seguinte porque tinha um exame marcado. Ele me examinou finalmente e disse, você me desculpa, olha, você ainda tem sim condições de fazer um tratamento. Vamos começar? Eu respirei fundo, aceitei as desculpas, a gente começou o tratamento e, diferente daquele primeiro, eu fui até o final. Eu e o meu amigo não tínhamos nenhuma incompatibilidade, fizemos testes, estava tudo bem, podíamos ter um filho em comum. Mas, contudo, o embrião não vingou. Eu estava exausta, triste, não sabia mais, eu tinha esgotado todas as minhas possibilidades. O rabino, ele falou para mim, tire férias. Eu lembrei de uma amiga que tinha passado um bom tempo num centro de meditação no Uruguai. Liguei para ela, ela falou, vá para lá. Precisava silenciar os meus pensamentos repetitivos, eu estava muito angustiada, eu precisava soltar toda aquela tristeza, aquela frustração. Chegando lá, um dia, meditando no salão, passa um moço bonito, achei interessante. E no final da jornada, todo mundo trocando e-mail, tudo mais, eu me aproximo, oi, tudo bem? Fico sabendo que ele é argentino, acho que ele é mais novo que eu. Ah, tudo bem, não tenho mais nada a perder, me apresento, oi, tudo bem? Tenho 45 anos. Ele sorri e não diz nada, trocamos e-mails e fica por isso mesmo. Com o tempo a gente começa a se corresponder, começa a marcar videochamada, começamos um romance à distância. E o meu amigo? Eu conto para ele da chegada desse amor, ele entende e para ele também ele me diz, para mim também não era nada fácil ser pai nessa circunstância. Eu e o Javier começamos a namorar. Ele vem me visitar no Brasil, a gente começa um romance e a gente tem uma química muito forte.
Num determinado momento ele diz: sim, eu quero ter um filho com você. Ele sabia de toda a história. E eu achava que ele me consideraria uma louca. Mas ao contrário. Nosso amor foi crescendo e ele disse: vamos tentar. Quem sabe a gente consiga. Mas a gente precisa tentar bastante. Aos 6 meses depois, aos 46 anos, eu engravidei. Nosso filho nasceu quando eu tinha 47, ou seja, aos 47 do segundo tempo. Nasceu logo, me deu um beijo. A minha médica, a doutora Carolina Mocazel, que fez o parto, ainda no pré-natal, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Joyce, você é uma mulher de 46 anos, com um corpo de 36 e a cabeça de 26. Você é uma improbabilidade possível. A natureza tinha me esperado. E eu fico pensando que será que com a mudança do papel da mulher na sociedade, o tempo biológico da gente engravidar também não estaria mudando? Eu não sei. Mas o que eu sei é que a maturidade ajuda muito a maternidade. Hoje, formamos uma família estendida, com os filhos dele do primeiro casamento também. Nosso filho tem 8 anos e eu reconheço que ter um filho é uma aposta na vida. É uma convivência, é uma vontade enorme de acertar. E uma convivência com a incerteza absoluta. Portanto, tudo que eu vivi até aqui me preparou para ser mãe. Eu aprendi muita coisa nessa experiência toda, né? Que diferente da arte, onde a gente cria mundos, a vida a gente não tem como controlar. Que o que a gente pode é se fortificar e confiar. Que quando a gente tem uma possibilidade no meio de tantas dificuldades, a gente tem que agarrá-la apaixonadamente. Eu me coloquei em movimento e eu queria ir em busca do meu desejo. Quando se deseja e continua desejando nesse lugar da incerteza, é um grande teste para a nossa convicção, mas também amplia a nossa capacidade de amar. Eu senti muitas coisas ao longo desse caminho, mas eu nunca me senti sozinha.